Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre União Ibérica e invasões holandesas no Brasil. Mas para que fique um pouco mais claro esse período, é preciso que a gente dê uma olhadinha no que está acontecendo com a Espanha e Portugal nesses anos de 1500. Logo que Portugal perde o monopólio do comércio no Oriente, a Espanha é que vai assumir a hegemonia europeia. Isso graças principalmente ao comércio da prata realizado nas zonas de Potosí e também de Zacatecas, no México. Dessa forma, então, sendo a grande potência europeia do século XVI, vai ser possível que a Espanha assuma a coroa de Portugal. Isso, pessoal, é o que a gente chama de União Ibérica. São os anos em que Portugal vai estar submetido ou vai ter como seu rei o mesmo rei da Espanha. Isso aconteceu com a morte de um rei muito desejado, muito querido de Portugal, o rei Dom Sebastião. Por ter um caráter guerreiro muito importante para as pessoas ainda desse período, é que Dom Sebastião vai ser esse rei tão importante para Portugal. Ele vai estar lutando contra os hereges, ou melhor, contra os muçulmanos, no norte da África, quando ele vai sumir. Vai ser a famosa Batalha de Alcácer Quibir, onde não vai ser encontrado mais o corpo do rei. Isso vai acabar criando, gente, o famoso mito do sebastianismo, onde por séculos os portugueses acreditavam que esse rei, Dom Sebastião, iria voltar. Mas o rei não voltou e era necessário que alguém assumisse o trono de Portugal. A primeira pessoa que vão pensar é um tio do rei Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, mas por ser já um tanto idoso, ele vai morrer logo em seguida, 2 anos depois, deixando novamente o trono vago. Como Dom Sebastião era um rei muito jovem, ele não era casado, não tinha filhos, o trono ficou vago mais uma vez, sem ter um parente diretamente relacionado que pudesse assumir o trono de Portugal. Quem vai se lançar para a possibilidade de se tornar o rei vai ser Filipe II, que no período era rei da Espanha. Filipe II teria direito ao trono de Portugal por causa de uma certa política de casamento que já vinha sendo feita há algum tempo, tanto por parte dos reis de Portugal quanto dos reis da Espanha. Dessa forma, então, pessoal, Filipe II vai acabar assumindo o trono de Portugal. Mas uma coisa interessante, gente, é que não vai ter nenhum tipo de resistência por parte da elite portuguesa com essa tomada de posse de Filipe II na coroa portuguesa. E sabem por quê? Simplesmente por questões de interesses financeiros, gente. Filipe II vai propor o famoso juramento de tomar. O que é isso? Foi quando ele deu a possibilidade de uma certa autonomia para a elite portuguesa. Com isso, eles vão continuar, por exemplo, podendo administrar as suas colônias, no caso, o Brasil. Também o juramento de tomar vai acabar oferecendo para a elite portuguesa o famoso direito de assento. Isso seria uma possibilidade que os comerciantes portugueses teriam de realizar comércio nos portos espanhóis. Não vamos esquecer que a Espanha, nesse período, tem como importante porto a cidade de Buenos Aires, que era por onde saía toda a prata de Potosí, sendo então um dos locais mais importantes que Portugal vai acabar se relacionando no período. Outro fator importante que a gente poderia dar uma lembrada, pessoal, é que também vai acontecer durante esse período de União Ibérica as famosas ordenações filipinas. Essa seria uma espécie de legislação que estaria em vigor na Espanha no período. O que é importante para a gente é só lembrar que devido às ordenações filipinas, o Brasil acabou sendo dividido em 2 tipos de governos. Um localizado mais ao norte seria o estado do Maranhão, que teria como sua capital São Luís, e outro mais ao sul, com a capital, seria o estado do Brasil, com capital em Salvador. Continuando então a nossa aula, pessoal, dentro desse período de União Ibérica, e também lembrando ainda que a Espanha é o principal país, a principal potência da época, vamos dar uma olhadinha como que funcionou a independência dos Países Baixos. Você sabe onde ficam os Países Baixos? Não? Vamos dar uma olhadinha no mapa então para conseguir localizar um pouco melhor isso.
Percebam, gente, que os Países Baixos estão situados ao norte da França e a noroeste da atual Alemanha, ficando às margens, então, do Mar do Norte. É importante só que vocês saibam que onde ali está situado a Bélgica, no período também fazia parte do que a gente chama de Países Baixos. Essa região, gente, os Países Baixos, que tinham a sua principal província, a chamada Holanda, fazia parte do Império Espanhol desses anos de 1500 que a gente está analisando. E agora eles vão começar a fazer uma guerra de independência em relação à Espanha. Isso porque, depois da abdicação de Carlos V do trono espanhol, Filipe II começou a ter um governo muito mais rígido em relação aos Países Baixos, cobrando altos impostos e diminuindo consideravelmente a autonomia da elite daquele país. Também vai estar presente nessa guerra de independência o fator religioso. Não vamos esquecer que nesse século XVI está acontecendo a reforma religiosa na Europa. Ou seja, aquele período que vão surgir uma série de novas religiões, como o anglicanismo, o calvinismo e até o luteranismo. Os Países Baixos, gente, vão assumir como religião o calvinismo, entrando em choque direto com a Espanha, que era a principal potência católica do período. Essa guerra vai acontecer e vai acabar trazendo consequências diretas para a história do Brasil. Como Portugal está sob o comando da Espanha, para tentar coibir a guerra de independência, Filipe II vai usar uma estratégia bastante interessante, gente. Ele vai simplesmente proibir a Holanda de comercializar com Portugal. A Holanda comercializava sim. Lembram? A Holanda é a principal potência intermediária da Europa do século XVI. Ela pegava produtos de uma série de outros países e revendia, conseguindo assim se fortalecer bastante. Em relação a Portugal, a Holanda pegava o açúcar brasileiro e fazia boa parte do refino desse açúcar, revendendo ele então por toda a Europa. Quem ganha mais, pessoal? Quem produz ou quem revende? Quem revende, porque acaba colocando o preço mais interessante no mercado sobre esse produto. Principalmente no caso da Holanda, que tinha o monopólio da venda do açúcar brasileiro na Europa. Dessa forma, então, perdendo a relação comercial com Portugal, a Holanda vai criar duas companhias de comércio, associações entre comerciantes do período, para conseguir invadir as áreas produtoras de Portugal. Uma chamada Companhia das Índias Orientais e outra chamada Companhia das Índias Ocidentais. Essa última é a que vai ser responsável por invadir a zona produtora do Brasil. Dessa forma, então, vamos acabar tendo uma invasão holandesa em Salvador em 1624. Em pouco mais de um dia, a Holanda consegue dominar os colonos que estavam na região da Bahia e começa uma administração no território. Só que essa administração, gente, vai ser um tanto rígida. Os holandeses vão acabar instaurando impostos muito altos e vão inclusive proibir o catolicismo. Dessa forma vão conseguir inimigos poderosíssimos, a Igreja Católica e os senhores de engenho da região. Conseguindo um apoio, então, essas duas elites de Portugal, formando a famosa Jornada dos Vassalos, que contou com uma frota de 52 navios e mais de 12 mil homens, Portugal consegue expulsar os holandeses em menos de um ano da região da Bahia. A invasão em Pernambuco, gente, vai ser possível, olha que interessante, graças a um assalto que os holandeses vão fazer a um navio espanhol carregado de prata, logo que eles já estavam indo embora da região da Bahia. Com essa prata, então, que eles roubaram dos espanhóis, vão conseguir o dinheiro necessário para investir em uma nova invasão, alguns anos depois, em Pernambuco. Os holandeses invadem Pernambuco e num primeiro momento a gente vai ter uma forte guerra de resistência por parte dos portugueses, que chega a durar aí quase 7 anos, as chamadas companhias de emboscada. Essa guerra de resistência só teve seu fim através do papel de Calabar.
Calabar era um mameluco, capitão do mato, aquelas pessoas que eram responsáveis por capturar escravos fugidos, que vai buscar uma alternativa para sua condição um tanto miserável de vida, uma aliança com a Holanda. Em troca de um engenho de açúcar, ele vai acabar traindo os portugueses e contando para os holandeses aonde os portugueses estão escondidos. Dessa forma, os holandeses conseguiram então derrotar as companhias de emboscada e efetivar o seu domínio sobre a região de Pernambuco. Calabar vai ser extremamente importante para a nossa história brasileira, gente, porque ele vai acabar dando origem àquilo que a gente chama de mito da traição. Durante a década de 1970, os militares aqui no Brasil, a gente estava vivendo aquele período de ditadura, vão usar essa história de traição do Calabar para fazer uma referência a todos aqueles traidores que eles consideravam no Brasil na época, os chamados subversivos, todos aqueles que fizessem oposição à ditadura. O primeiro administrador da região vai ser uma pessoa chamada Maurício de Nassau. Ele é um nobre holandês, filho de Guilherme de Orange. Isso é importante para a gente perceber a formação que Maurício de Nassau teve. Ele estudou nas melhores escolas do período na Europa, justificando então, ou fazendo a gente conseguir entender um pouquinho melhor o tipo de governo que Maurício de Nassau vai implantar aqui no Brasil. Maurício de Nassau vai ter um governo, pessoal, um tanto liberal, se é que a gente pode usar essa palavra para a época. Mas ele vai, por exemplo, dar incentivo, vai dar verba para os senhores de engenho replantarem os seus canaviais. Porque era uma estratégia bastante comum por parte dos portugueses colocarem fogo nessas plantações de cana, porque afinal de contas, segundo o pensamento deles, se os holandeses estavam atrás de cana de açúcar, vamos colocar fogo nesse canavial que eles vão embora. Maurício de Nassau também vai acabar dando isenção de impostos num primeiro momento sobre esse plantio de cana. E ainda, gente, vejam que interessante, ele vai liberar cultos religiosos aqui no Brasil. Vai ser aí que o Brasil vai ter uma leva de judeus vindos para cá. Não vamos esquecer que nesse período os judeus eram considerados, assim como os muçulmanos, como hereges e eram bastante perseguidos, sendo queimados em fogueira e tudo mais na Europa. Vai ser nesse período que a gente vai ter a construção, inclusive, de 2 sinagogas em Recife. Falando de Recife, outro fator importante é que Maurício de Nassau vai transformar aquela região em capital de Pernambuco. No período anterior, ainda sob a dominação dos portugueses, a capital ficava em Olinda. E vai ser agora, com a capital em Recife, que esse lugar vai acabar sendo urbanizado por Maurício de Nassau. Ele vai, inclusive, gente, criar a famosa cidade Maurícia. Essa seria uma réplica de Amsterdã, criada por Maurício de Nassau para que os nobres holandeses se sentissem mais à vontade nesse país tropical. Maurício de Nassau, então, com esse seu governo um tanto mais liberal, vai conseguir cooptar para o seu lado tanto os senhores de engenho quanto a Igreja Católica, ou seja, a elite de Pernambuco. E dessa forma, então, é que ele vai conseguir consolidar o seu governo na região de Pernambuco. Só lembrando que Maurício de Nassau invade Pernambuco, mas não fica só por ali o domínio holandês. Eles conseguem expandir bastante a sua invasão. Nesse mapa que estamos vendo, gente, é possível perceber a expansão que os holandeses acabaram fazendo no Nordeste brasileiro. Como eu falei para vocês, então, eles entram em Pernambuco, mas acabam expandindo, chegando quase ao norte do Brasil. Outro fato importante, gente, que acabou acontecendo ainda durante o governo de Maurício de Nassau, vai ser o domínio dos holandeses na região africana que pertencia a Portugal. Isso aconteceu por um desejo dos holandeses de dominarem o tráfico negreiro, que era extremamente lucrativo no período. Será assim, pessoal, que começou o movimento do bandeirantismo no Brasil.
Os bandeirantes eram as pessoas que viviam na região de São Paulo, que era uma área bastante pobre economicamente, porque estava um pouco longe do principal eixo econômico, a zona açucareira do Nordeste. Os paulistas, então, teriam visto uma possibilidade de maior lucro escravizando os indígenas na região. A história tradicional nos conta que esses indígenas que os bandeirantes pegavam eram vendidos no Nordeste brasileiro para suprir a mão de obra que começa a faltar com a tomada dos holandeses na costa africana. Mas é importante lembrar, pessoal, que há algum tempo foram feitas novas pesquisas e descobriu-se que havia um grande cultivo de trigo no Sudeste brasileiro. Gente, trigo sim. Sabem por quê? Porque os holandeses acabaram boicotando o envio de trigo de Portugal para suprir o mercado brasileiro. Dessa forma, a colônia acabou ficando sem esse importante suprimento alimentar, que a gente acaba fazendo diversos tipos de alimento, que é o trigo. Aí sim, os paulistas teriam visto uma importante maneira de conseguir novas verbas, vendendo trigo para o Nordeste brasileiro. E seria para suprir a mão de obra no plantio do trigo que os bandeirantes estariam tentando aprisionar, então, os indígenas. O fim da invasão holandesa em Pernambuco, gente, vai acontecer a partir de uma guerra que a Holanda vai enfrentar com a Inglaterra. Nesse período, a Inglaterra já está despontando como uma grande potência e ela e a Holanda vão acabar entrando em conflito por questões comerciais. Com isso, a Inglaterra vai acabar fazendo com que a Holanda entre numa certa crise econômica. Os holandeses, então, vão esperar que os recursos para essa sua crise venham do Brasil. Só que Maurício de Nassau acaba não concordando em administrar de uma forma mais rígida, em aumentar cobranças de impostos e vai brigar com os seus administradores holandeses, saindo então do Brasil. Com a saída de Maurício de Nassau, uma nova fase vai começar no Brasil holandês do período, que era a região de Pernambuco. Novos administradores virão para a região e começará um período mais rígido na forma administrativa, muito semelhante, gente, àquilo que já foi vivido há alguns anos anteriores na região de Salvador. Ou seja, altas taxas de impostos, proibição do catolicismo novamente e até alguns senhores de engenho sendo desapropriados. Com isso, novamente, pessoal, o quadro vai se repetir. Senhores de engenho e igreja católica, ou seja, elite nordestina da região de Pernambuco, contra os holandeses. Isso é o que a gente vai chamar de insurreição pernambucana. Através de duas importantes batalhas, as famosas batalhas de Guararapes, os portugueses vão acabar conseguindo expulsar novamente os holandeses do Brasil. Com isso, pessoal, alguns historiadores acabam fazendo análise de que vai criar em Pernambuco um espírito, digamos, nativista, de defensor da terra. Por mais de 200 anos, a gente vai enfrentar fortes conflitos em momentos diferentes e também por razões diferentes em Pernambuco, sempre buscando, então, uma certa autonomia para a região. E isso, segundo a análise desses historiadores, teria começado a partir dessa guerra, onde os portugueses conseguiram expulsar os holandeses do Brasil. Uma curiosidade para a gente, galera, é sobre os judeus que teriam vindo para Pernambuco no período de Maurício de Nassau. Sabe para onde eles foram quando conseguiram sair do Brasil? Para uma ilha chamada Nova Amsterdã, que já tinha sido colonizada por holandeses alguns anos antes até mesmo desses holandeses chegarem aqui no Brasil e que depois a gente vai acabar chamando de Nova York. Pois é, gente, os judeus quando saíram do Brasil foram para nada mais, nada menos do que para a ilha de Manhattan. A crise de Portugal, gente, será o novo quadro enfrentado então a partir da expulsão holandesa de Pernambuco. Vale lembrar que agora Portugal já não está mais vivendo o período de União Ibérica e tem no seu trono já um rei da dinastia de Bragança, a mesma dinastia que vai ficar no Brasil até a sua independência. Só que agora Portugal, com esse novo rei, está enfrentando uma forte crise econômica. Sabe por quê?
Porque a Holanda, quando vai embora do Brasil, resolve invadir uma nova região, que são as Antilhas, aquelas ilhas que a gente tem no Mar do Caribe. E ali vai começar uma nova produção de açúcar, usando dos mesmos métodos que havia aprendido aqui no Brasil. Esse açúcar produzido nas Antilhas vai fazer uma forte concorrência com o açúcar brasileiro, provocando então uma queda drástica no preço dessa mercadoria no mercado europeu. Como se não bastasse isso, Portugal também vai enfrentar uma crise, porque perdeu, durante a época anterior, suas principais colônias para a Holanda. Por causa disso, Portugal vai acabar tendo que buscar algum tipo de aliado. A Espanha, devido ao fim da União Ibérica, se colocava como inimiga de Portugal. A Holanda nem se fala, né, gente? Era uma das principais concorrentes da época. Quem será que Portugal vai buscar? A Inglaterra, gente. A Inglaterra já estava se consolidando como uma das principais potências e vai ver, através da união com Portugal, uma importante aliada para o seu posterior sucesso econômico. Dessa forma, então, Portugal e Inglaterra começam a fazer uma série de tratados. Um deles, inclusive, Portugal vai acabar dando de presente para a rainha da Inglaterra, Bombaim, que era uma das principais colônias portuguesas ao Oriente. Mas o principal tratado que vai se realizar nessa época é o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, como a gente também conhece. Segundo esse, gente, Portugal receberia uma diminuição nas tarifas alfandegárias da Inglaterra. Ou seja, para colocar o seu vinho, era esse o produto que eles tinham escolhido para o tratado, ele ia pagar um imposto um pouco menor, o que ia acabar fazendo com que esse vinho pudesse ter uma redução no seu preço dentro do mercado inglês. Mas em contrapartida, pessoal, Portugal vai ter que realizar uma total isenção alfandegária sobre os manufaturados ingleses no seu mercado. O que vocês acham que vende mais, gente? Vinho ou tecido? Tecido, galera. Os manufaturados ingleses, por incrível que pareça, vão acabar vendendo muito mais em Portugal do que o vinho dentro da Inglaterra. Isso vai acabar gerando, gente, um déficit econômico crescente, cada vez maior, de Portugal em relação à Inglaterra. Essa dívida portuguesa vai acabar sendo paga, inclusive, por um período, com o próprio ouro brasileiro. Por isso que em alguns livros vocês podem encontrar que o ouro do Brasil vai ajudar no processo de industrialização inglês. Isso aconteceu de uma forma meio indireta, mas pode-se dizer, sim, que chegou a acontecer. A gente pode se perguntar, pessoal, e normalmente isso acaba acontecendo, o que teria sido da história brasileira se os holandeses tivessem permanecido aqui? Uma coisa importante de se colocar nesse momento é que a história, enquanto ciência, não trabalha com possibilidades, com probabilidades, com fatos que não aconteceram, e sim com aqueles que ocorreram, para que a gente possa fazer uma análise mais concreta. Mas mesmo assim, é possível fazer algumas considerações a respeito. Um fato importante de se colocar, gente, é que o governo de Maurício de Nassau, dado todo o quadro das invasões holandesas, teria sido uma exceção na forma administrativa dos holandeses aqui dentro do Brasil. Tanto a administração colocada em Salvador, quanto a administração posterior a Nassau, em Pernambuco, teriam visado única e exclusivamente a exploração do Brasil, e não a sua colonização ou a sua modernização, como o próprio Nassau teria feito. Assim, pessoal, muito provavelmente, se os holandeses tivessem ficado no Brasil, a história não seria muito diferente, porque o tipo de colônia que eles estavam visando colocar ou implementar aqui no Brasil seria também, da mesma forma como os portugueses, uma colônia de exploração. Só vale lembrar que também tivemos no século XIX holandeses na África do Sul, e nem por isso a região é mais desenvolvida hoje. Bem, gente, vamos dar agora uma olhadinha nas nossas dicas de estudo para que vocês possam aproveitar um pouquinho mais a nossa aula de hoje. Bem, gente, a minha dica de
estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro O Tempo dos Flamengos, do autor José Antônio Gonçalves Melo, da editora Top Books. Esse livro é bem interessante para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre os holandeses.